Bom dia, meus irmãos, bom dia. Louvado seja o nosso Senhor por mais um domingo ensolarado que Ele nos concede. Louvado seja o Senhor por mais um dia de vida, mais um dia no qual nós respiramos, mais um dia no qual nós enxergamos, nós ouvimos e nós falamos, e que tudo isso seja para a glória do nosso Senhor. Bom dia para você aí na sua casa, que recebe esta devocional. Louvado seja o nome do Senhor pela sua família. Então, amados irmãos, é com muita gratidão no nosso coração que nós falamos acerca de Deus. Nós falamos acerca daquilo que é maravilhoso demais para nós. É claro que estarmos aqui na casa do Senhor, em comunhão plena com o nosso Deus, nos abraçando, nos alegrando juntos, é algo que não tem nada que pague. Mas enquanto isso não está sendo possível, meus queridos, que a gente possa pelo menos meditar na palavra do Senhor, que nós não deixemos que o medo, a correria do dia a dia, as muitas tarefas, né, que nos sobrecarregam, principalmente você que é pai, você que é mãe de criança pequena, né? Essa questão de aula online, você tem que chegar do serviço e ainda ficar ali talvez 2, 3 horas com o seu filho ainda, ajudando ele na questão da aula. A gente sabe, eu estou acompanhando isso. A gente sabe que está sendo puxado a nossa rotina. A gente sabe que não está sendo fácil. Mas, meu irmão, minha irmã, não deixemos de meditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é quem enriquece a nossa vida, a palavra de Deus é quem nos traz o sustento para darmos conta emocionalmente, espiritualmente, de tudo isso que está acontecendo conosco. Não é verdade? Então que nós possamos nesta manhã, ainda que virtualmente, meditar na palavra de Deus. Meditar, escutar, avaliar, aplicar isso na nossa vida. Então você vai acordou agora, vai fazer alguma coisa em casa, certamente, um almoço, vai dar uma aproveitada, você trabalhou a semana inteira, para dar uma ajeitada, aquela faxinada básica. Põe o celular, falando, e vai escutando, e vai refletindo, enquanto você lava uma louça, enquanto você prepara um almoço, vá refletindo sobre isso que está sendo falado, como que isso pode aplicar na sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por mais este domingo na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela tua mão de graça e de misericórdia que nos sustentou até aqui, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é bom e mais uma vez tem nos dado a oportunidade de sermos admoestados pela tua palavra, de sermos desafiados a melhorar pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque isso é cuidado do Senhor para com cada um de nós. E que a tua palavra de fato e verdade, ela venha, ela nos desafie, ela nos, ó Deus, quebre os grilhões, ela, ó Pai, nos tire da prisão. E que possamos assim, ó Deus, por meio da liberdade da tua palavra, te servir mais e melhor a cada dia. Ó Deus, nos ajuda a compreender, ó Deus, este poder libertador do teu evangelho. Para a honra e glória do teu santo nome, caminha conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amado irmão e irmã, eu vou te convidar para a gente abrir as nossas Bíblias lá no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 7, a partir do versículo 7, a lei e o pecado. Então é Romanos 7, a partir do versículo 7. E a palavra de Deus nos diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei.
Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ele despertou em mim toda sorte de consciência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, é justo e é bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amados irmãos, que batalha Paulo está vivendo? E tem dentro deste contexto o verso de número 19, muito saliente, que diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Ou seja, parece que Paulo, ele está dando aqui um certo respaldo para o fato dele não conseguir cumprir a lei. É como se, muitas vezes, e para muitos entendedores, ele estivesse dizendo: olha, já que eu não consigo de fato cumprir a lei, eu vou aceitar este homem que sou, que faz aquilo que não quer fazer e não faz aquilo que quer fazer. É complicado, né, irmãos? Esse querer, não querer, fazer o que não, fazer o que não quero, não fazer o que quero. Na realidade, a grande luta de Paulo neste texto não é contra o pecado em si, mas é contra o entendimento da lei. Vejam bem, amados irmãos, o texto começa dizendo que se não houvesse lei, estaria tudo certo. E de fato, irmãos, trazendo para o nosso contexto, se não houvesse uma lei falando que eu não posso roubar,
Qual seria o problema de eu entrar aqui no Farol, de eu entrar aqui no Boa Compra, de eu entrar aqui na farmácia, pegar qualquer item à minha escolha, colocar debaixo do braço e sair sem pagar? Não haveria lei alguma, não haveria mal algum, nem diante da sociedade e nem diante de mim mesmo. Não haveria dentro de mim uma consciência falando assim: olha, rapaz, você vacilou, você pegou um negócio que você devia ter pago. Então, se não houvesse a lei, estaria tudo certo, não teria mal algum em eu realizar os desejos da minha carne, em eu não amar o próximo, em eu não fazer nada que de fato me acarretaria alguma coisa. Então, se a gente perceber bem, a grande luta de Paulo ao escrever aos Romanos é justamente essa: dizer que há uma lei e por conta desta lei ele entende que ele faz o mal. Então Paulo, ele vai olhar para a lei e ele vai perceber o quanto esta lei ela é boa, ela é santa, ela é pura, ela é extremamente direcional, e ele vai olhar para si mesmo e vai perceber o quão distante ele está desta lei, o quão mal ele é face a esta lei. Porque ele vai perceber, amados irmãos, que ao colocar ele de lado com a lei, com os preceitos da lei de Deus, ele vai perceber que ele não é capaz de fazer nada que está ali. Porque tudo que está na lei de Deus, ela vai de encontro à nossa carne, ao nosso eu pecaminoso. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então o verso 19, nós podemos dizer assim, o centro crucial de toda essa situação. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. O que traz esta verdade para o coração de Paulo, para a mente de Paulo? Justamente o fato de ter a lei ali. Então ele olha para a lei, e ele olha para si mesmo, ele olha para a lei, ele olha para as suas vontades, ele olha para a lei, ele olha para o que pensa a sua cabeça e diz: realmente estou em guerra. Estou em guerra com esta lei. Amados irmãos, e é dessa mesma forma que nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos olhar para nós mesmos como Paulo olhou para si. Nós precisamos ter dentro de nós, o nosso entendimento, diariamente, esta verdade latente nos nossos corações, de que nós não fazemos o bem que nós queremos, mas o mal que nós não queremos, esse nós fazemos. Porque, irmão, muitas vezes o seu coração, ele tem uns flashes de coisas boas, mas ele não é bom. E nós precisamos entender isso, meus queridos, porque se nós não entendermos essas coisas, nós começamos a achar que nós somos bons demais. E quando nós achamos que somos bons demais, quando nós começamos a caminhar por essa trilha do sermos bons demais, nós fatalmente deixamos Cristo. É como se nós, toda vez que pegássemos esta trilha da vida, como dizia lá o trio Parada Dura, esta longa estrada da vida, quando nós pegamos essa longa estrada do que eu sou bom, de que eu faço coisas boas, é como se nós estivéssemos dizendo assim: ó Jesus, dá só um tempinho ali, me espera sentado naquela cadeirinha ali, eu vou ali. É como se nós estivéssemos dizendo assim para Jesus: olha, eu não preciso mais de você, eu descobri que eu sou bom. Só que quando nós somos confrontados com a lei, e é por isso que a lei não foi abolida,
como muitos pensam. Ah, a lei foi abolida, agora eu estou debaixo da graça. Estou debaixo da graça? Claro que estou, mas a lei não foi abolida. A lei continua lá para mostrar que eu não sou bom. E que toda vez que eu acho que eu sou bom, isso me afasta de Cristo. E esse talvez seja o grande conflito de Paulo neste texto, queridos irmãos, este conflito que acontece praticamente aí em todo o capítulo 7. Porque se havia alguma coisa nele que ele entendia ser bom, ele está dizendo aqui que ele percebeu que não é, que ele é carne, que a lei é espiritual. Então, se tem algo bom nesse negócio, está na lei. Porque a lei é de Deus, a lei é espiritual, a lei é de fora daqui e nós somos carne. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Olha que coisa interessante, amados irmãos, é assim que o mundo vive. E é assim que Paulo vivia. Ele dizia que não tinha nada na sua consciência que o acusasse. Ele não tinha nada na sua consciência que falava assim: olha, Paulo, você está no mau caminho. Paulo, isso que você está fazendo não é bom. Então ele diz: olha, outrora sem a lei eu vivia. Eu fazia o que eu queria, eu perseguia, eu matava, e ia para casa, colocava a minha cabeça no travesseiro e dormia. Porque eu entendia ser bom, era bom aquilo que eu fazia. Mas de repente veio a lei, e quando veio a lei, e quando veio o preceito de Deus, o pecado em mim reviveu, ou seja, ele descobriu que ele era uma carne, que ele era carne, que ele era pecador, e ele diz então eu morri. Como que ele morreu? Ele morreu porque todos nós estamos mortos sem Cristo, em nossos delitos e em nossos pecados. Então, quando ele se deu de frente com a lei, ele percebeu que até então ele vivia tranquilo, ele vivia bem, porque ele não tinha sido confrontado com a lei de Deus, que é boa, que é perfeita. A partir do momento que ele é confrontado com ela, meus queridos e amados irmãos, ele percebe que o seu pecado aflora e ele morre. E em morrendo, ele precisa de um Salvador. Em estando morto, ele necessita daquele que morra por ele, que pague a sua dívida, esta dívida que o levou à morte, porque o salário da morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. Troca aí, só para ficar mais bíblico, né? Então, amados irmãos, que nós podemos perceber aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual e eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Irmãos, Paulo está falando aqui que quando ele entra neste mundo da confrontação entre a carne e a lei, ele se dá conta que no tempo que ele vivia sem a lei, sem o entendimento, ele fazia as coisas achando que era o certo, achando que era o comum, que era o normal. E quando ele conhece a lei, ele começa a perceber que ele não sabia nada. Quando ele conhece a lei, ele começa a perceber que ele não conhecia os seus próprios sentimentos, que ele não conhecia aquilo que estava dentro de si. E quem faz com que ele comece a desvendar estes males este mal de quem ele é, a sua pessoa, é justamente esse confrontar da lei.
A lei vai descobrir o pecado em Paulo. A lei vai tirar aquela tonelada de entulho que estava sobre o pecado, escondendo ele lá no fundinho de todas as coisas, trazendo a aparência de que as coisas que Paulo fazia eram boas, eram normais, eram tranquilas, que ele podia deitar a sua cabeça no travesseiro à noite e dormir sossegado. Agora não é mais, agora há um conflito, agora deflagrou uma grande guerra na alma de Paulo, porque a lei trouxe à tona o seu pecado. Agora ele sabe que ele precisa, amados irmãos, vigiar dia e noite, dia e noite. Agora ele sabe que o seu maior desafio é lidar com ele mesmo. Não é com os outros, não é com as pessoas que estão ao seu redor, não é com o sistema que está ao seu redor, mas é o lidar com ele mesmo. Paulo, através da lei, ele descobriu que o grande mal da sua vida é ele mesmo. É as suas vontades, é os seus desejos, são as suas cobiças. Amados irmãos, quando Paulo ele conhece a lei, entende a lei, e ele traz esta lei para si, ele descobre o pior inimigo da sua vida, ele mesmo. Ele mesmo. Ele não está de frente a um espelho, ele está de frente à sua alma, aquilo que acontece lá dentro do seu ser. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Às vezes a gente até pensa em coisas boas, às vezes a gente até faz alguma coisinha aqui ou ali, mas nós não podemos nos deixar enganar, amados irmãos. Nós não somos assim. Nós não podemos nos deixar enganar com estas pequenas ações de caridade que nós muitas vezes fazemos. Nós não podemos nos deixar levar pelas nossas boas ações de vez em quando, porque não é assim que nós somos. E se nós nos deixarmos levar por isso, nós vamos ser enganados. Eu não posso levar a minha vida entendendo que eu sou bom e maravilhoso e que eu mereço as regiões celestiais, porque esta semana eu dei uma cesta básica, porque esta semana eu abençoei um irmão, porque esta semana eu fiz alguma coisa para alguém. Não! Ótimo que você tenha feito, progrida nisso, mas não se deixe levar pelo pensamento de que você é bom por conta disso. Porque se assim fosse, amado irmão e irmã, as misericórdias do Senhor, elas não precisariam ser renovadas todos os dias sobre a sua vida. E elas o são para que você não seja consumido pela sua maldade até o dia que Jesus venha. Então não se deixe levar por isso, queridos. A batalha que Paulo descobriu ao ser confrontado com a lei, ela é diária. Ela é diária. Amados irmãos, Paulo ele entende que ao confrontar-se com a lei aponta o seu coração maldoso. A lei aponta quem de fato é. Nosso coração às vezes nos ludibria. Nosso coração às vezes é enganoso. E a própria palavra de Deus fala isso. Que o coração do homem ele é enganoso. E ele nos engana. Ele passa uma conversa em nós e fala, olha, eu sou bom. Tá? Fica de boa aí porque eu sou bom. E a gente acredita. E a lei, Paulo está dizendo aqui que a lei vai apontar o quão
maldoso e enganoso é o nosso coração. A lei vai tirar a máscara do nosso coração, meus irmãos. E vai falar assim, ó, olha aí, tá vendo quem ele é de verdade? Meus queridos. A lei, ela é boa, ela é perfeita, porém ela revela, né, o seu grande papel, a sua grande entrada é justamente revelar o quão nós somos depravados, o quão nós estamos tendenciosos para o mal. Esta é a grande perfeição da lei. Mostrar quem realmente nós somos e do que nós realmente precisamos. Porque ela é espiritual e nós somos carnais. Amados, Paulo, ele se coloca no mesmo nível de qualquer um. De um homem que luta contra a sua carne e que precisa lutar contra ela diariamente. Porque cada dia, amados irmãos, que nós não acordamos e nos preparamos para uma terrível batalha contra nós mesmos, nós terminamos o dia derrotados. Todas as vezes que nós acordamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida normal, não nos armamos, não nos preparamos para enfrentar uma grande batalha no nosso dia, nós terminamos o nosso dia num leito de enfermidade. Sabe aqueles leitos, sabe aqueles hospitais de campanha que são montados no meio da guerra, que a gente vê nos filmes, e que aí no final de cada dia, né, de uma grande batalha, vão chegando homens e mais homens, amputados, dilacerados, abertos por bombas, por tiros e tudo mais. Quando nós não acordamos neste pensamento de nos armarmos e de nos prepararmos para um dia de luta, é assim que nós terminamos, carregados numa maca, todo estrupiado, porque nós não somos bons. Essa luta ela é diária, meus queridos. Paulo, ele não está, amados irmãos, em momento algum tomado pelo mal. Paulo não está em momento algum sendo conivente ou apoiando de alguma forma o mal que ele faz. Olha, irmãos, não se preocupem, nós somos assim mesmo. Nós queremos fazer o bem, isso é bom, mas nós não conseguimos. Tudo bem. A vida é assim. Queridos, você tem algum coaching falando isso no seu ouvido? É mentira de Satanás. É mentira. Porque Paulo não está dizendo isso. E Paulo, ele não está tomado pelo mal, ele está simplesmente descrevendo que todos nós somos mortos em nossos delitos e pecados. E apesar de pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz, nós termos, todo crente ter sido liberto da escravidão do pecado, nós não fomos livres da atuação do pecado. Nós não fomos livres da influência pecaminosa. Nós somos libertos sim da sua escravidão. Mas até o grande dia, o dia glorioso, aquele dia do Senhor, nós estaremos sob a influência do pecado. E nós só conseguimos vencer isso em Cristo e por Cristo. Mas então, pastor, não existe a ação de Deus? Claro que existe, meu irmão. Claro que existe. E é por isso que nós não fomos consumidos. E é por isso que eu estou aqui, e é por isso que você está aí me ouvindo, porque há a ação do Espírito Santo em nós, que é o motivo pelo qual nós acordamos pela manhã e queremos ter um dia na presença do Senhor. Porque o Espírito está ali. Paulo, ele quer chamar a nossa atenção, queridos, para uma rotina de vigilância.
É o que eu falei, a nossa vida aqui, ela precisa ser encarada como um combate. E é por isso que ele vai falar, no final da sua vida, que ele combateu o bom combate. Porque a nossa vida aqui, ela precisa ser encarada dessa forma. E aí eu vou fazer um link com o que nós falamos ontem à tarde, naquela devocional que eu postei no nosso grupo, com relação a ajudar o próximo, a abençoar o próximo, a cuidar do nosso próximo. Se nós não vigiarmos, irmãos, nós não fazemos isso, nós olhamos só para nós mesmos, nós olhamos só para aquilo que nós queremos, nós olhamos só para aquilo que nós queremos conquistar. E aí nós conquistamos e olhamos para nossas conquistas e nos sentimos bem com aquilo. Eu tenho um bom carro. Eu construí uma boa casa. Eu tenho isso. Eu tenho aquilo. E esse eu tenho, te enche e te preenche de tal forma que você não consegue mais olhar para o próximo. Às vezes tem alguém morrendo de fome do seu lado, mas você está tão bem com aquilo que você conquistou para você, que você não consegue olhar. Então nós precisamos vigiar, irmãos. Porque não é pecado você conquistar essas coisas todas de forma alguma. O pecado é você se preencher com estas coisas e não se preocupar com o outro. O grande pecado nisso aí é você se dar por satisfeito com todas essas coisas que você conquistou e não se preocupar com quem está